Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando a trilha, PEP Zero, a palestra Human Learning, por que ensinar e aprender Python. Essa quem vos fala é Juliana Barros Lima, sou organizadora da PEP Brasil. Vou começando me autodescrevendo, sou uma mulher branca, cabelo curto, blusa preta, escrito TEDx UFPE, até admite um cenário branco e uma rede cor de coral lá atrás no fundo. Quem será palestrante será a Mirla Marques. Posso descrever um pouquinho, Mirla? Boa tarde, meu nome é Mirla Marques, eu sou uma mulher parda, tenho olhos escuros, eu tenho cabelo cacheado que está preso, estou com uma camisa azul e está com o desenho de todas as mulheres da computação. E meu cenário é um cenário colorido com flores. Tá lindo o cenário dela, minha gente. Parece pano de chita, maravilhoso, muito colorido. Só apresentando Mirla aqui, ela é graduanda em Ciência e Computação pela Universidade Federal de Campina Grande, lá no estado da Paraíba. Ela é amante de Python, assim como todos nós. É responsável pelo Mila News, no Instagram da PyLeads Paraíba. É a garota das mídias no @elascomputação no Instagram e dá dicas de programação para iniciantes no Instagram, no @algoritmizando. Falei certo? Sim. Maravilha, essa menina vive em todas as redes, muito digital. E a palestra que ela vai dar é Human Learning, por que ensinar e aprender Python. A nossa interação se dará através do Discord, no canal Trilha-PEP Zero, então podem mandar dúvidas, sugestões e comentários por lá. E também, se quiser postar nas redes, use a hashtag PYBR2020, Python Brasil 2020, beleza? Mirla, a palestra é toda sua. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui a palestra. Boa tarde para vocês, pessoal. Como eu já disse, meu nome é Mirla e a minha palestra é Human Learning, por que ensinar e aprender Python. Deixa eu ver se vocês estão assistindo direitinho, está passando? Ótimo. Para dar início, eu vou falar um pouco sobre como o ser humano aprende. A forma como aprendemos, ela evoluiu ao longo da história. Desde as primeiras tradições ensinadas de uma geração para a outra, que eram ensinadas verbalmente, até hoje em dia, que a gente pode pesquisar tudo que a gente quiser aprender nos celulares e nos computadores. Porém, essa ideia de aprender, ela evoluiu ao longo dos anos. Até o século XX, existia uma ideia de você encontrar um processo universal de aprendizado, que consistia em você encontrar uma única forma de ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa. Porém, a forma como cada pessoa aprende é única. Não dá para você criar um método só para qualquer pessoa aprender. E foi baseado nisso que, na década de 30, eles fizeram novas pesquisas. Porque até então, eles diziam que, para você aprender alguma coisa, você deveria repetir várias e várias vezes, independente do quanto você estava entendendo. Dizia que você deveria só continuar seguindo e repetindo, que uma hora você iria magicamente aprender o que você estava fazendo. E na década de 30, várias pessoas pararam para estudar o processo de aprendizado. Alguns deles foram Gutierrez, Hull e Thomas. Gutierrez, ele dizia que as respostas, ao invés das percepções e os estados mentais, eles poderiam formar os componentes da aprendizagem. Ou seja, ele acreditava que chegar a uma resposta era o essencial para você aprender, que você só aprendia a resposta para alguma coisa. Já Hull, ele dizia que a força do hábito, estimulado por recompensas, era a principal forma de um aprendizado gradual. Ele acreditava que, à medida que você fosse aprendendo, você deveria ir recebendo recompensas, para que você fosse se sentindo cada vez mais estimulado a aprender. E tem Thomas. Thomas dizia que todo comportamento visa alcançar um objetivo. E que você vai persistir, e que o organismo persiste no comportamento até o objetivo ser alcançado. Ou seja, para Thomas, o que importava não era o que você estava aprendendo, mas sim a sua motivação para aprender. Para ele, se você não tinha um motivo forte o bastante para aprender alguma coisa, na primeira dificuldade que você tivesse, você ia desistir.
Porém, se você fosse uma pessoa que tem um objetivo muito claro e que você está disposta a tudo para aprender, você passaria por qualquer obstáculo apenas pelo seu desejo de chegar ao seu objetivo. Mas todos esses pesquisadores, eles poderiam discordar da forma que você deveria aprender. Porém, eles entravam em consenso em relação à fadiga. Eles diziam que quando você repete uma atividade várias vezes, você começa a cansar e o nível de aprendizado vai diminuindo. Logo, não importa quanto tempo você estude seguido, se o aprendizado seja gradual. Eles acreditavam que você dividir os tempos de estudo era mais importante do que você estudar tudo de uma vez. Porque eles diziam que quando você começa a estudar várias vezes seguidas a mesma coisa por um longo período de tempo, você vai começando a perder o interesse e logo você vai começar a decorar. Para eles, decorar, e para eles, para todo mundo, decorar é diferente de você aprender uma coisa. Quando a gente decora, essa coisa que a gente decorou fica na memória de curto prazo. A memória de curto prazo é a nossa memória RAM. Ela, em breve, vai apagar as nossas informações. Então, se a gente quiser aprender realmente alguma coisa, a gente precisa estudar com calma. As influências positivas no aprendizado, a motivação, na minha opinião, é a mais importante, afinal, eu sou adepta da ideia de Thomas, que se você não estiver persistindo, não tiver algo que motive você, você não vai se sentir motivado, não vai conseguir terminar o seu aprendizado. O conhecimento prévio, ele é apenas o que vai definir a velocidade com que você aprende alguma coisa. Não quer dizer que se você não tem conhecimento prévio, você não é capaz de aprender alguma coisa. Pelo contrário, você é capaz. Porém, você vai ter um aprendizado mais lento, porém gradual. A quantidade de informação é bem simples. Você não pode aprender tudo. Nenhum de nós tem capacidade para aprender todas as informações do mundo. A quantidade de informação é sobre você aprender a filtrar. É você aprender a saber o que você precisa aprender, estudar, e você ser específico para dividir esses conteúdos pelo que é mais relevante você aprender. A diversidade das atividades diz respeito de você não se entediar, você encontrar formas dinâmicas de aprender baseado no que você conhece de você mesmo, né? A organização, que basicamente é sobre você fazer rotinas e manter horários para você conseguir estudar melhor. E cooperação. Vai do fato que todo ser humano enxerga um problema de uma forma diferente. Então, você ter com quem se juntar para discutir e para ter essa troca de ideias é uma forma melhor de você aprender. Logo, um problema que é fácil para você não é fácil para outra pessoa. Então, essa troca de conteúdo, ela é essencial para o processo de aprendizagem. E não sou só eu que estou dizendo. Um pesquisador chamado William Glasser, ele pesquisou a respeito de como o ser humano aprende. Em uma semana, ele conduziu experimentos baseados no seguinte: ele dava um conteúdo para ser aprendido em uma dessas formas que eu coloquei aqui nessa pirâmide. E no final do dia, ele perguntava sobre a pessoa e notava o que ela aprendeu. Após 15 dias, ele refazia a pergunta e via quanto da informação a pessoa conseguiu guardar após aquele período de tempo. Após um mês, ele refazia as perguntas e via, ao longo de tanto tempo, quanto foi mantido do aprendizado. Nessa pesquisa, ele notou que apenas 10% de todo o conhecimento que a gente consegue lendo, a gente só consegue guardar 10% desse conhecimento na memória após um mês. Ouvindo, ele chegou ao percentual de 20%. Vendo, 30%. Quando somar ver e ouvir, 50%, ele descobriu que a capacidade de discussão, quando uma pessoa tinha outra, para discutir sobre o conteúdo que estavam aprendendo, era de 70% do aprendizado. Quando colocado em prática, 80% do que era aprendido conseguia ser guardado na memória por mais de um mês. Porém, ele viu que ensinando, você conseguiria reter 95% das informações que você
estava querendo aprender. E agora é por isso que ensinar é a melhor forma de aprender. Quando você precisa ensinar alguém a fazer alguma coisa, você praticamente se obriga a ler, a ouvir, a ver e ouvir e a praticar. Apenas colocando tudo isso, repetindo algumas vezes, não é mesmo? Quando necessário, você é capaz de ensinar outra pessoa. E quando você ensina, você consegue reter a informação. E, além disso, você vai estar ajudando outra pessoa a aprender um conteúdo. No caso, em programação, como é possível aprender baseado na pirâmide de Toma, de Gleiser. Lendo a documentação, ouvindo podcasts sobre a tecnologia que você está querendo aprender. Você pode ver códigos, ver vídeos, tutoriais, discutindo. Fóruns e comunidades são perfeitos. Eu acho que Python é a linguagem que mais tem comunidades, e botando em prática, programando. Falando nas comunidades de Python, vou passar aqui agora para falar das minhas comunidades maravilhosas. O Algoritmizando é uma comunidade que eu tenho com uma amiga minha, Isabela Ribeiro, em que a gente dá dicas de programação básica com Python para iniciantes. O Elas Computação é a comunidade feminina da UFCG, de meninas que cursam o curso de computação. E o Paileiros Paraíba, que é a comunidade Python, é o capítulo da Paileiros Brasil, na Paraíba. E eu acho que essa troca de conhecimento em todas essas comunidades é bastante produtiva, já que todos nós temos como aprender com as outras, cada uma de nós pode aprender com as outras. É muito bacana essa troca de conhecimento entre comunidades. Bom, e agora eu vou para o porquê Python, não é mesmo? A gente sabe que aprender é uma coisa essencial para tudo, e ensinar, acabei de provar que é a melhor forma de aprender, mas agora discutir por que Python. Python, a comunidade tem o ditado, né, que você vem pela linguagem, mas você fica pela comunidade. Então, é por isso que eu vou falar logo da popularidade da linguagem. Segundo um estudo que é chamado de State of the Developed Nation, que foi publicado no começo desse ano com os dados do ano passado, Python é a segunda linguagem mais popular, perde apenas para JavaScript. Tem cerca de 9 milhões de programadores Python, mas desse percentual, 2,2 milhões foram novos adeptos do ano de 2019. Python é uma linguagem muito versátil, porque ela roda em diversos sistemas operacionais e ela vai funcionar em qualquer ambiente, interface que você precisar usar ou você quiser usar Python. A linguagem simplificada, a sintaxe simplificada, já que é muito fácil você escrever um programa com Python, você só precisa estar atento com as tabulações para você não ter erros inesperados. E código aberto, que uma linguagem de código aberto é muito mais fácil de você aprender, já que ela disponibiliza a documentação e todo o por trás da linguagem, não é mesmo? O mercado de trabalho também é uma coisa bastante atrativa, já que várias grandes empresas e médias e pequenas também utilizam Python em seus programas, mas se você estivesse perguntando em que elas usam Python, eu te respondo agora. Python é principalmente utilizado para scripts de automação, interfaces gráficas de usuário e banco de dados ZODB. Também dá para usar Pygame, que é uma biblioteca Python voltada para desenvolvimento de jogos, análise de dados, internet das coisas, IoT, Dev Web com Django e Machine Learning. Com IoT e análise de dados, eu acho que são o que Python mais está sendo usado nos últimos anos. Bom, se você ficou com vontade de começar a ensinar outras pessoas no seu ambiente, eu posso te ajudar. Se você for uma pessoa um pouco mais introvertida, então montar um grupo de estudo, talvez com algumas pessoas próximas a você, talvez seja a melhor opção. Contudo, se você é uma pessoa um pouco mais comunicativa, você pode descobrir onde começar. Se você gosta de se comunicar verbalmente e não tem problemas com câmeras, você pode começar a fazer vídeos no YouTube e ajudar a inspirar outras pessoas a entrar nesse mundo de programação. Contudo, se você
não gosta tanto dessa visualização toda, você pode ir para o DevTool, para o Instagram, para o Facebook e para o GitHub. Para as redes sociais, como Instagram e Facebook, é bacana que você consiga desenvolver algumas artes que chamem um pouco de atenção. Contudo, se você não gosta, o DevTool e o GitHub vão ser perfeitos para você. Basta você conseguir escrever um material bacana. Mas como? Um bom material de estudo, ele é sucinto, objetivo, simples e organizado. O material de estudo não precisa abarcar tudo sobre a linguagem ou sobre a tecnologia. Ele precisa ter o mais importante, como utilizar e talvez algumas dicas de erros. Mas não é necessário que você coloque tudo o que você sabe sobre a linguagem ou a tecnologia numa vez só. E uma diquinha final é onde criar bons materiais. Se você estiver iniciando para fazer artes para as suas redes sociais, o Canva é uma ótima plataforma que disponibiliza vários templates na sua versão gratuita. Se você quer gravar, editar vídeos, o Clipchamp oferece a opção de você editar os vídeos de graça. O Replit é uma boa ideia se você quer começar a programar com um grupo pequeno de pessoas, já que o Classroom do Replit permite que você crie um Classroom e que você crie testes para questões que você pode elaborar para as pessoas que você está estudando. E o Notion é uma ótima plataforma para você organizar a rotina de estudo. Então, aqui as minhas referências dos dados que eu peguei para a palestra, que foi um estudo sobre a qualidade da aprendizagem da UFRGS e o estudo State of the Developed Nation. Obrigada. E agora a gente vai para as perguntas, não é mesmo, Juliana? A primeira pergunta, na verdade, o comentário da Dandara, por causa da apresentação que teve que ocupar a tela toda, excepcionalmente nesse caso. Só anotar aqui rapidinho. Comentário da Dandara, que a gente teve que colocar o PDF por razões internas, tá? Foi uma exceção. O comentário da Dandara foi só porque eu queria ver o cenário de Irmila, a minha produção. Também gostei bastante. Tayana Belém está perguntando, como surgiu a ideia para criar o Algoritmizando? Surgiu justamente da nossa dificuldade de conseguir encontrar materiais de estudo quando a gente estava iniciando. Porque a gente visitava vários sites, mas a gente encontrava textos muito longos quando a gente só queria tirar uma dúvida pequena. Porque às vezes a gente sabia usar, tipo, uma função, a gente sabia usar, mas a gente estava passando por um erro específico que era só uma besteira. E a gente não encontrava tudo numa forma resumida, a gente tinha que ler todo o texto e para depois dizer, era essa a minha dificuldade. Então a gente pensou, por que a gente não começa a explicar para as pessoas como elas fazem as coisas? E foi assim que surgiu o Algoritmizando. Juliana, tu tá mutada. Outra pergunta de Elaine. Tu, como graduanda, como foi o aprendizado de Python? Foi fora ou dentro da universidade? E se algumas dessas práticas que você citou te ajudou no processo de aprendizado? Eu comecei a aprender Python justamente quando eu entrei na graduação. Quando eu soube que essa ia ser a linguagem que a gente ia estudar no primeiro período, eu já comecei por fora a aprender um pouco da linguagem. Foi basicamente o que eu falo na palestra, foi justamente a forma que eu encontrei de aprender Python, porque eu nunca tinha tido contato com nenhuma linguagem de programação, nem nada. Então, eu tive que começar do zero, e eu acho que encontrar Python como uma forma tão simples de aprender foi o que me motivou o que me motivou não, o que me fez me encontrar em programação. Eu acho que talvez se eu não tivesse tido esse contato tão grande com Python e encontrado as comunidades e visto tudo que aconteceu tudo que ainda acontece nessas comunidades, eu acho que talvez minha motivação para
programar não fosse tão forte como ela é hoje. Exatamente como é. Outra pergunta de Dandara aqui. Quais as dificuldades de se propor ensinar Python no meio de uma pandemia com tudo à distância? Ótima pergunta. É uma pergunta muito boa. Eu não sei como... Deixa eu pensar um pouquinho, Dandara, para te responder. Acho que a principal dificuldade de todo o ensino à distância é justamente você não ter a segurança de que a pessoa que está lá do outro lado, ela vai ter um ambiente adequado para desenvolvimento. É por isso que eu indico bastante o Replit, porque nem todo mundo pode ter um dual boot ou consegue programar num Linux. Então, eu acho que algumas plataformas, alguns sites, eles auxiliam bastante nesse processo. Porém, se eu tivesse que elencar uma dificuldade, seria essa, você não ter como garantir que uma pessoa ela tem um ambiente bacana para programar. Perfeito. Só lembrando, pessoal, para quem for assistir tutoriais, o Replit também vai ser a nossa plataforma de uso nos tutoriais, tá? Então, já vai criando a conta, já vai manipulando o Python lá dentro, já para se familiarizar com o ambiente, certo? Dandara, comentário. Fico feliz demais em ver conteúdos de Python sendo produzidos em português. Diminui a barreira de língua e atinge muito mais gente. Sim, eu acho que um dos principais problemas quando a gente começa a procurar uma nova tecnologia é justamente você se deparar com materiais apenas em inglês. E nem todo mundo tem um nível bacana no idioma para conseguir entender. Eu acho que ainda vai ser falado sobre isso, né, sobre a tradução de algumas documentações aqui ainda hoje. E eu acho isso essencial, porque nem todo mundo consegue ter um domínio no idioma e a gente precisa cada vez mais garantir que a forma que as pessoas aprendem é uma forma acessível. Perfeito. Enquanto a Lanina está fazendo a pergunta dela, eu estava pesquisando os instas da tua bio e eu queria entender como é que foi a criação da Elas Computação. No caso, eu não estava na criação do Elas Computação, eu só entrei agora, mas o Elas Computação foi criado pelas meninas da UFCG justamente pela falta dessa comunidade feminina na programação. A ideia principal do Elas foi juntar as mulheres de computação na UFCG e a gente acabou também se agregando com a PyLadies Paraíba, que é uma comunidade maravilhosa. E foi basicamente por conta do Elas que eu conheci o PyLadies e acontece a mesma coisa, tem gente que pelo PyLadies conhece o Elas. Perfeito, comunidade de PyLadies Paraíba, uma das comunidades mais fortes de Python aqui do Brasil, maravilhosas no papo entre PyLadies, Dandara sempre ativa nas comunidades. Outra pergunta aqui, falando com relação à pandemia, como se manter motivado nessas aulas EAD? Aprendi Python EAD devido à pandemia e ainda me sinto muito insegura ao fazer os projetos. Você poderia sugerir algumas formas de eu me sentir mais confiante e ou exercitar? Essa pergunta é muito bacana. Eu acho que a dificuldade de se manter motivado é um problema de todos nós. Eu acho que tem muitos dias que a gente pensa em desistir, mas para a gente se manter motivado, o que eu gosto de pensar é como eu me vejo no futuro. E é bom manter esse exercício, porque quando você pensa em desistir, você pensa o que eu quero para o meu futuro. É uma coisa que motiva bastante você não desistir. Então, eu acho que você deveria começar a se perguntar o que você planeja para a sua vida. E eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo você não desistir, mas vale a pena. Eu acho que eu sou uma pessoa muito resiliente nesse sentido. Sobre como utilizar a tecnologia. Bom, eu acho que você deveria pesquisar algo que você gosta e você começar a ver, tipo, sei lá, algum programa, um aplicativo que você gosta, que usa Python e que tenha vários aplicativos, eles têm APIs abertas que dá para você manipular com o Python. Eu acho que deve ter muitos tutoriais na internet que podem te ajudar, baseado no que você gosta de mexer. Ela comentou aqui também, é mais complicado ainda, pois estou mudando de carreira, aprendendo tudo do zero, via AD não tem sido fácil. Nossa, corajosa, muito corajosa. Demais. Parabéns. Vai dar certo, vai dar certo. Vai sim. A programação é muito bem documentada, as comunidades são muito unidas. Cola na comunidade que é sucesso. Jean Costa.
Quais dicas você pode dar para o ensino de programação em Python para pessoas que são de fora da área de tecnologia, por exemplo, humanas? Nossa, é uma dificuldade que eu estou encontrando agora também, que eu estou monitorando uma cadeira na universidade, que a gente está ensinando Python para pessoas que não são de computação. E a nossa dificuldade agora é mostrar como eles podem utilizar isso no dia a dia deles. Então, eu acho que é a forma mais bacana, porque para fazer eles terem interesse em querer usar isso, você tem que mostrar para que eles usariam. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Eles qualquer área de computação, mas pretende começar um pequeno grupo de ensino de programação para gente fora da área. Nossa, é um desafio muito bacana. O legal é que você tente ensinar devagar e que você consiga pegar o mais básico para ir evoluindo em passos lentos, já que essas pessoas elas não têm esse contato com programação. Eu acho bacana também você iniciar com um pouquinho de lógica de programação antes de começar a ensinar realmente a programar. Perfeito. Pronto, Dandela convidou para grupos de estudo de Python. E, Alanina, você não for... Se você não for do PyLady Paraíba, você pode chegar lá nas minhas também, mas veja se na sua região também tem outro PyLadies e você faz comunicação entre as duas. E qualquer coisa, a gente pode repassar os slides que tem as ferramentas que Mirla citou nos slides, certo? Certo. Sobre o PyLadies Brasil tem capítulos em praticamente todos os estados. O estado mais novo, não sei se é estado ou região, a mais nova a ter um capítulo PyLadies é Parnaíba, que está surgindo agora, é uma comunidade que eu recomendo, inclusive, que vocês olhem o Instagram delas, é muito bonito. O nosso também é muito bonito, então venham conferir. Deixa eu ver aqui, acho que estão chegando mais comentários. Isso, venha para PyLadies. Alanina, como faço? Sou de Recife, seria muito legal, pois me interesso bastante pela área de análise de dados, sou bióloga, e meu TCC foi uma forma rudimentar de análise de dados, então seria muito bacana. Hoje, mulher, estou PyLadies Recife. Olha, as meninas do PyLadies Recife levaram o campeonato PyLadies de dominó, viu? Só para um aviso, vá-se embora que a comunidade delas é maravilhosa. Muito bacana com o PyLady Paraíba, são duas PyLadies irmãs, enfim, a Cecília, a rainha do Slack, também está sendo uma das organizadoras a nível PyLadies mundial. Vamos lá. Sinto-se convidadas. Queres repassar de novo os arrobas do Elas da Computação e as ferramentas de ensino? Só um segundinho. Deixa eu minimizar aqui. Aqui. O Algoritmizando, o Elas Computação e a PyLadies Paraíba. Olha, que maravilha. Pronto. Comentário aqui de Silvia. A apresentação foi perfeita, muito boa. Parabéns. Alex, nível de graduada já. Outra pergunta. Eu amei a palestra, pois queria fazer algo com relação à minha comunidade. Trabalho em uma biblioteca e temos muitos computadores com acesso à internet e eu gostaria muito de fazer algo com a comunidade em torno dela. Ela também está perguntando se o material da palestra estará disponível. Eu posso disponibilizar para vocês o link do meu slide do Canva. Vou mandar lá no trilha do PEP Zero.
É para quem ficou curioso com as animações, com os slides lindos do Canva, é uma ferramenta perfeita também, super recomendo. Mais comentários chegam no Discord. Cadê? Outra pergunta aqui, um pouco mais relacionada ao PyLadies, do Jean Costa. No site do projeto existem capítulos ativos e inativos. Sei que pode ser uma pergunta besta, mas os inativos são os que não possuem mais membros? Não necessariamente. Daqui a pouco. Pode continuar. Não necessariamente são capítulos que não têm membros, mas são capítulos que no momento não estão com atividades, não estão produzindo atividades no momento, mas não quer dizer que esses capítulos simplesmente acabaram, esses capítulos ainda existem. Perfeito. Pronto, Alorina, a gente vai mandar as informações para vocês aqui no Discord, todos os Instagrams, tanto PyLadies Paraíba quanto PyLadies Recife, certo? Mas a gente vai seguir agora no Discord, Interação com a Armila. Certo, pessoal? Muito obrigada por terem participado. Tchau, pessoal. Muito obrigada.